Boa noite, gente. Doutora Letícia, boa noite. Vamos chegando. Plena vida. Ótima noite pra gente. Tudo bom, Mariana? Vamos dar mais um tempinho pro pessoal vir chegando. Da onde vocês estão falando? De onde vocês estão? Me diz se o áudio tá legal. Me diz se o áudio tá bom. A Tieme, oi Lívia. Como é que tá o áudio? Vocês estão ouvindo direitinho? Oi, Manu, já vou te chamar. Quirinópolis, que bacana, gente. Goiás. Aí tá quentinho, né, gente? Tô toda feliz. Tô toda feliz que fez um solzinho aqui. A pessoa quando faz sol fica assim. Quem mora na serra já coloca o bracinho de fora. Oi, amores. Vamos chamar aqui hoje a não só lindíssima, como competentíssima Manu Pimentel para falar hoje com a gente sobre o universo feminino. Tem tanta pergunta, tanta gente, tanta dúvida, né, sobre essa questão das grávidas, das puérperas, esse nome difícil. Oi, Flávia. Deixa eu ali atrás da Manu. Manu, cadê você, amor? Parece de novo. Parece de novo, Manu. Eu acho que eu chamei a Manu. Oi, Manu! Oi, meu Oi, meu amor. amor! Ai, que óculos é esse, gente? É pra É pra aparentar aparentar intelectual. intelectual. Vem cá, Eu tá fiz a tudo é? cirurgia para ficar fiz a cirurgia para ficar sem óculos e você coloca um óculos e fica linda desse jeito, Pois a sexy. pandemia A pandemia me deu esse me deu esse presente. presente. Amores, vê se tá ficando eco, se tá dando Eu vou eco aí, botar o qual é a questão? Eu vou fone. botar o fone. Deixa eu ver. Deixa eu botar Vou aqui. botar o Oi, fone. Valesca, bem-vinda! Lindona, tá maravilhosa, a doutora Valesca também, craque. Ai, Val, Ai, um Val! beijo. E Vocês estão me agora, tá dando ouvindo? O eco? que que vocês estão achando? Tá Tá dando dando eco eco? ainda? É que eu botei agora. Ainda tá dando eco? E agora? Câmbio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, gravando. 1, 2, 3. Tá dando eco ainda, gente? Ah, Melhorou? obrigada, Val. Sim, acho que Ah, sim. Ô, irmã, eu oi, meu vou amor. clicar. Enquanto eu vi que Olha tava quem veio chamando o falar com pessoal. você, olha quem veio falar com Oh, você. ai, Guiguinha! Gente, hoje eu tô mega sensível. Se eu tivesse um gato, eu já chorava. Deixa eu clicar. Tem dia que a gente tá assim, coisas do universo feminino, né? Não, mas hoje eu perdi uma aluna lá no sul. E, enfim, e todas as outras coisas que estão acontecendo na minha vida, e eu estou muito Caramba. sensível. Ah, mas Então, mas ela já estava tempo tratando um câncer, um não, dois. Aí, aí agora Papai do Céu veio buscar ela. vamos orar, né? É, mas olha só, vamos lá, vamos pensar positivo, que tudo a gente, né, por algum motivo a gente está aqui. É, Eu tô mandando, todos nós enquanto a temos galera tá nosso momentinho. é, enquanto eu tô tão sensível que daqui a pouco eu choro na live. Falar de gestação, então já pensou? Não, não vamos chorar, porque Progesterona, hoje estrogênio. você vai ensinar a gente hoje. É, eu Que a tô gente clicando no tá. enviar aqui, enquanto tu vai. Eu vi que tu vai pedir perguntando pro pessoal da onde que eles eram, né? Oi, Ellen! E eu tô enviando aqui pro pessoal. Vamos. Então, Gente, amores, eu vou não pedir para vocês para enviar aí também clica no para os avião, não custa amigos. nada, manda para umas 20, 30, 50 pessoas. Eu gosto da abundância, não me venha com 10.
E grudam o dedo no coração para nós para fazer a live bombar, porque, gente, eu tô precisando de alegria. Boa noite, Sandrinha. É hoje. É hoje. Onde a gente tá, a gente não deixa nada cair, irmã. É Bora. isso aí. Animadíssima. Olha só, quero nem saber, eu quero saber. Eu não quero nem saber, eu quero saber, eu tô aqui para saber. Hoje, a galera que tá entrando aqui, vocês não querem fazer uma live da gente conversando da vida alheia, assim? Aqui, conta pro pessoal como é que você me conheceu. Gente, como é que eu conheci a Maria? Eu era Master Training do método abdominal hipopressivo. Oi, Marlon, um beijo. E a gente... lindão! Eu tava em São Paulo e... Gente, irmã, eu tô muito sensível. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas tudo bem, vamos lá. Aí, daí a gente ia dividir quarto, a Maria e a Luzinha. E é muito engraçado, gente, porque... Olha, a galera falando duas inspirações. Obrigada, Ellen. O pessoal falou assim, alguém falou assim, você vai dividir quarto com essa menina que você não conhece, dormir na mesma cama que gente, só tinha cama de casal. Eu não conhecia essa mulher, vai ter que dormir na mesma cama. Eu, animadíssima! Não, e eu conheci a Maria toda CDFzinha de óculos, com a caderneta, né? Prestando atenção no negócio. Eu cheguei no treinamento, gente, dos Master Training. Eu cheguei de calça rasgada, com meia cola, com o cabelo todo louco, do meio do meu super jeito. Eu tava de barriga de fora? Eu preciso, né? Aí, fenômenos da natureza, o Marlon falando. E daí eu conheci a Maria no quarto. E ela disse, você que é a Manu, que a gente conversou? E eu disse, sim. Ela disse assim, a gente vai dividir o quarto. E eu disse, sim, nós podemos dividir a cama de casal. E a Lu fica na de cima, não foi? Só que daí a gente começou a conversar. E eu sou muito curiosa, gente. Eu sou muito, muito curiosa. Eu vou gravar, eu vou fazer uma live falando sobre a minha vida. Porque eu tenho um grauzinho de dislexia e eu tenho dificuldade de aprendizado. E eu preciso, falar várias vezes e contar para alguém. Por isso que eu comecei também a mergulhar. Isso é ótimo. Isso é fantástico. Comecei a passar ainda mais informações ainda ao vivo, né? Porque foi uma maneira de eu aprender. E daí, Maria Aline, especialista em cardio de pneu, e eu mergulhando no universo da saúde feminina, da saúde da mulher e da fisiologia. E a Maria, não, é porque é assim, assado. Eu nem lembro que nós estávamos falando de hipercapnia, eu acho que era. Pós-carga. Pré-carga e pós-carga. Gente, era 3 da madrugada, a Maria falou assim pra mim, Manu, vamos dormir, porque, agora não é hora de estudar. E a Manu... Gente, eu não aguentava mais. E ela pergunta, mas o que acontece? Mas eu não sei o quê. E as pernas? E o coração? Eu não sei o que. Eu falei, garota, você não para, não. Você não dorme. Ai, ela gente. É assim, gente. A Manu, ela eu sou hiperativa. Não, nós somos, amor, nós somos. Eu sou um pouco hiperativa, mas também quando eu deito eu capoto, né, Maria? Depois quando é game over, daí não tem Cristo aqui. Exatamente. O Emerson aí, Manu, olha só quanta gente legal, que a gente tá morrendo de saudade, a Gabi. Gente chegando! Gente, o negócio a gente tá morrendo de saudade de vocês. Eu também, tô louca de saudade. Eu tô contando essa história pra gente animar, pra lembrar de coisas boas, saber que ainda vai ter muita coisa boa pela frente, muita coisa abençoada, né? Que tudo acontece na hora que Deus quer que aconteça, nada acontece fora das mãos de Deus, eu acredito nisso, né? Sim, exatamente. Então, olha quanta coisa boa já tá acontecendo, né? Pelo menos para mim, nessa pandemia, eu não sabia nem mexer em internet direito, não sabia fazer vídeo, né, Manu? Manu me mostrava, tem que tirar foto assim, gente, tem forma de tirar foto de lado, entendeu? De lado, ombro, colchão, empina a bunda, dá uma sugadinha na barriga. A gente aprende todos os dias da nossa vida com pessoas fantásticas, assim como a Manu, como vocês, né? Manu, tá falando que a gente fazer uma reunião. Vamos lá.
Esse final de Bora. semana você vai ter Power Family no Rio de Janeiro. Estarei lá com a Manu aprendendo, grudada nela, que a gente um aprende com o outro, Com né? certeza, a gente E, compartilha conhecimento. e eu quero saber, começa do começo, Tá, gestação. tá. Quem Gente, pode assim, fazer atividade física? tá. Como é que é isso? Eu acho que tem uma galerinha tua ali que talvez está chegando e não me conhece ainda. Ah, sim, por favor, Eu vou gente. só me apresentar antes. Eu sou Manu Pimentel, eu sou fisioterapeuta. Esse 2020 completa 10 anos que eu me formei. E também dou aulas de Pilates. Eu sou especialista em saúde da mulher, tenho vários cursos em uriginecologia e obstetrícia. Sou especialista em hipopressivos, low pressure fitness, método abdominal hipopressivo, ginástica abdominal hipopressiva com calfries. Tenho pós-graduação em saúde da mulher, em fisiologia e eu me achei, na verdade, no mundo da fisioterapia dentro do mundo do movimento, porque eu acredito que o movimento é ele que nos faz pulsar. E quando eu tô falando que essa questão de faz pulsar, a gente não tem como falar só do movimento e não pensar desde a nossa vida uterina. E quando eu comecei a atender gestante, eu sempre tinha muito medo. Eu sofria um medo para atender gestante. Então, por isso que a minha missão hoje é eu tirar o medo dos profissionais do movimento para que eles passam, para que eles estudam e para que eles fornecem um atendimento de forma eficaz para as alunas deles, né? Então, eu acho que a minha missão na Terra é essa, eu compartilhar meu conhecimento, meu amor de tudo que eu sei Manu, tá desse vendo como o universo. medo é bom? O medo Né? é O medo muito é bom. bom. O Faz a medo é gente correr bom. atrás. Vem de gente Faz responsável. Só que tem a gente. responsabilidade, tem medo. É verdade. E daí eu fui atrás, né? Comecei a me especializar. Em 2011, eu mergulhei no universo gestacional, 11 e 12. Finalzinho de 2012, eu comecei a estudar pós-parto, porque eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer com as mamães? Eu vou perder a aluna? Não posso perder as alunas. Eu preciso trazer, então, as mamães de volta, as puérperas. Então, hoje, eu preparei uma live que eu vou estar falando de gestação e de pós-parto. E, e dentro de quando eu comecei a estudar mesmo isso, era muito engraçado, porque, gente, eu mal e porcamente sabia onde era o pulmão, acreditem se quiser. E a gente não pode ter vergonha de falar isso, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. E a gente precisa ser humilde e admitir que um dia a gente não sabia as coisas. Então, meu pai disse que conhecimento não enche a cabeça. Então, quanto mais coisas que a gente for estudar, que a gente for se aperfeiçoar, que a gente for alimentar e nutrir o nosso cérebro, mais vai respingar na nossa vida em abundância, porque é muito importante nós falar de dinheiro, e as pessoas elas têm medo de cobrar, elas têm medo de falar que elas são especialistas, que elas entendem desse assunto, e isso começa a respingar e refletir, então, dentro dos estúdios de Pilates, das academias, tanto de musculação, quanto dos treinamentos funcionais, enfim. Então, ó, Marcos presente na área, seja bem-vindo. Ah, ele sempre fala que a Manu é 110%, a Manu ligada no 220. E a partir dessa minha breve história de vida, que são apenas uns capítulos, assim, passando pinceladas do que eu já vivi, eu me formei com 20 anos, gente. Então, cair no mercado com 20 anos é uma criança. Eu debutei com 16, eu debutei com 15, 16, estava na faculdade, e não que eu sou prodígia, não é esse caso, mas é porque eu sempre fui muito esforçada. Por isso que eu pensava, ai, a Maria Lina tá dormindo comigo na cama. Pra quem tá chegando agora, sim, nós já dormimos juntas, gente, a gente dividiu o quarto. E eu quero o quê? Eu quero sugar ela o máximo que eu podia naquele momento, porque eu pensei, nossa, é a oportunidade de eu aprender. A cidade de Natal tem 18 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, é uma criação totalmente diferente do universo que eu vivo hoje, e é um choque, balanço, então eu pensei, agora eu preciso agarrar as minhas oportunidades, e as oportunidades, elas passam uma vez só na vida. Então, gente, assim, ó,
Clicam, não custa nada, fica clicando no coraçãozinho para nós mexer no algoritmo aqui do Instagram, clicam nessa navezinha, mandam para mais pessoas para compartilhar essa live de conteúdo que hoje nós vamos estar falando de gestação. E eu falei para vocês que o movimento me faz pulsar, e quando estou falando de fazer pulsar, vou reformular, tudo na vida começa com a fase da o blastocisto se forma no corpo lúteo, aonde que fixa, então, na parede do endométrio da mamãe, que a mamãe descobre, então, que ela está grávida, que começa, então, a liberação do hormônio do HCG, da gonadotropina coriônica, então começa, então, essa transformação. E quando começa essa transformação, tá travando, gente? Tá travando o meu? Parou de travar agora. Agora parou, né, gente? Estava travando, mas já parou. Tá. Travou? Aqui daí demora. Travou? Maria, você tá me escutando? Tô escutando. Deixa eu botar no Tô meu... escutando bem. Agora travou novamente. Manu, acho que eu vou ter que desligar. Oi, voltou. Voltou. Aí, eu comecei a estudar isso. E eu comecei a perceber que muitas mamães, elas sentiam... É que eu botei no 3G, vou usar a internet da Claro, fazer jus, né? O que eu pago, mas vamos lá. E daí, eu comecei a estudar sobre isso. E eu comecei a ver que muitas mamães, elas tinham medo de fazer atividade no primeiro trimestre da gestação. Tem muitas mamães que elas sentem ainda esse medo. Manu sumiu? Não, pode ir, é que eles estão atrasados. Ah, tá, beleza. E esse medo, ele vem com a culpa de quem? Esse medo não é a culpa da mamãe, esse medo o culpado é forte a gente falar essa frase, mas o culpado é o instrutor, é o profissional que O não se responsável, né? não se empodera pelo conhecimento que ele sabe? Então, por mais que ele Uhum. atribui um monte de informação, que ele está aqui estudando, que ele está em busca de conhecimento, ele não esclarece isso para a comunidade, para a sociedade. É que nem eu digo, sempre tem uma Manuele na vida que vai lá e bate na porta do médico, bota o carão, se passar a Gillette faz serragem, de cara de pau, né? E diz, oi, eu sou especialista em saúde da mulher e eu quero trabalhar em parceria com você, com uma equipe multidisciplinar. Isso é uma das coisas que eu sempre falo dentro dos meus cursos. Quanto mais conhecimento você absorver, maior você se empodera desse conhecimento. Mas não é se empoderar para guardar para si. Quando eu fiz essa virada de chave, Maria, dentro da minha vida, eu disse assim, nossa... Eu não vou te dizer que eu perdi muito tempo, mas eu perdi um tempo da minha vida querendo guardar conteúdo, porque eu pensava, ai, não, talvez meu concorrente vai achar que pode fazer igual. Mas é bom concorrente... Você também não se sentia pronta, de repente? Pode ser, são fatores, né, contextuais, enfim. Então, todas essas absorções de gestação e de pós-parto, eu coloquei em prática e daí eu trouxe, então, para o curso Power Fame. E as mamães, no primeiro trimestre, elas começaram a se sentir medo, elas tinham medo de procurar, porque elas não sabiam que o profissional sabia da importância de praticar atividade física. Eu adoro as Goodelines, eu sempre cito as Goodelines aqui. Deixa eu dar aqui porque eu gosto de falar o ator. Ai, Jesus. Quem escreveu, que é
que é o Matola, ele fala nas Guidelines canadenses de 2019, mas essa referência é uma referência de 2018, que ele fala assim, que a atividade física durante o primeiro trimestre não aumentou nenhuma chance de aborto espontâneo ou anomalias cognitivas. E é interessante esse estudo do Matola, que ele fala que o que muitas vezes acontece, essa má formação, ela vem lá na divisão celular, onde passa pelo istmo, onde está correndo aquela transformação nas trompas de Falópio, aquela formação nas trompas de Falópio. Então, gente, muitas vezes as mamães, elas têm medo, por quê? Porque elas não é passado o conhecimento. Então, o que a escola americana, ela fala? As Guidelines, elas falam, quando a mamãe, ela não tem nenhuma contraindicação, ela pode sim fazer atividade física. Só que aí entra uma coisa muito importante, Maria, é a questão de um médico também saber. Porque se a gente olha assim, eu vou ali e vou fazer crossfit. Gente, eu já fiz crossfit, eu já vi grávidas treinando crossfit. Eu não tenho nada contra o exercício crossfit. Eu tenho só contra a maneira que é conduzida. Por quê? Por exemplo, as Guidelines, elas falam da questão dos músculos do assoalho pélvico. Tem um aumento de pressão ali. Então, por exemplo, tem um nenenzinho, tem um nenenzinho crescendo na barriga da mamãe. Vai sobrecarregar. E quando ela tá pegando um peso absurdo, quando ela tá correndo, quando ela tá fazendo alguma atividade física que não tem uma orientação, ou que ela não passou por uma avaliação para saber como que tá os músculos do assoalho pélvico dela, por exemplo, ou até mesmo da ativação do abdômen, que é muito importante nós também ensinar as gestantes a fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vai negligenciar a nós mesmos. Então, a gente vai fazer o quê? Pode acarretar mais disfunções. Então, talvez a visão do médico é essa. Só que quando a gente apresenta o nosso material, ele vai... uma das coisas que eu sempre falo, quando começar a atividade física da gestação? Escrevem isso. Quando o médico liberar. Por quê? Porque o médico vai fazer toda a avaliação. Ela passou na primeira consulta do pré-natal. Todos os exames ali. Todos os exames, já viu, já fez exame de sangue, enfim, fez tudo. Não tem alguma contraindicação? Ok, a gente pode atender sim no primeiro trimestre. Mas lembrando, assim que o médico liberar. Por que é importante nós saber isso? Porque no início da atividade física, quando a gente vai iniciar a atividade física, por mais que a mamãe ela não tá ainda super dimensionada com aquele barrigão, o bebezinho ele tá pélvico no primeiro trimestre, a gestação ela não é doença. Porém, entretanto, todavia, é uma fase antifisiológica que demanda cuidados especiais. Porque ela tá sobre um efeito de hormônios, tá tendo um aumento do psicossocial que a gente fala, é um contexto novo da vida dela. Então, essa super dimensão que eu tô falando vai afetar aonde? Nos hormônios, no metabolismo dela, ela vai aquecer mais rápido, vai afetar na mecânica, né, nas articulações, a própria relaxina. A própria da relaxina, que vai se acentuando ao passar de cada trimestre. Então, sempre, gente, a gente tem que ter na cabeça, por mais que não é uma doença, é uma fase antifisiológica. Tu sabe que eu fiz um curso em BH, Maria, e a minha professora, ela me contou uma história, o marido dela é médico e ela estava no final do ano, enfim, conversando com outros obstetras, e daí ela disse, ela é especialista em gestante. Eu fiz um curso com ela de gestante. Ela disse assim, atender gestante é tranquilo. Aí o médico disse, tranquilo? Com todas essas alterações fisiológicas que ocorrem no corpo dela. Diz que quando o médico falou isso pra ela, caiu a chave, sabe? E ela realmente... daí ela disse assim, eu escutei isso e eu comecei... Com certeza, porque por mais que a gente tenha prática, por exemplo, faz 9 anos que eu atendo gestante, mas a gestante é uma caixinha de surpresa. Sim. Por exemplo, lá com 32 semanas, que é onde é o pico, da onde que aumenta tudo, aumenta o déficit cardíaco, aumenta a frequência cardíaca. Só de pensar cardíaca. Que ela já é uma bombinha hormonal, né? O sistema simpático e parasimpático está totalmente subindo e descendo, se equilibrando, pressão arterial. Às vezes a mulher nunca teve uma pressão arterial, daqui a pouco tem uma eclâmpsia.
Nunca teve uma pressão Exatamente. alta. Por exemplo, a gente pode pegar um edema, por exemplo, de membros inferiores, pode ser a ponta do iceberg de uma pré-eclâmpsia, sabe? Então, por exemplo, eu sempre digo para as minhas alunas, eu disse, gente, com 32 semanas, alerta, alerta. Ah, eu tô inchadinha aqui, ah, mas é só um pouquinho, ah, quando vê não consegue nem tirar meia. Então, assim, a gente precisa, então, ter o conhecimento, para quê? Para direcionar melhor a nossa gestante. O que fazer, né? E qual que é o papel do profissional do movimento? O papel do profissional do movimento, então, é auxiliar a gestante de uma forma eficaz, gente. Porque a gente fala assim, ah, é uma forma eficiente, ah, esse exercício é bom. Não, mas o que eu quero com aquele exercício específico? Eu quero benefícios, eu quero buscar o quê? Eu quero qualidade de vida para a mamãe e para o bebê. Para o bebê. Tem vários estudos que falam que o quê? Bebês nascidos de mamães que praticam a atividade física aumenta a extração do oxigênio para ambos, né? E minimizam, então, os impactos para a mamãe das alterações fisiológicas, metabólicas e hormonais, e para o bebê também a questão neurológica. O bebê, ele recebe esses benefícios. E muito mais outras coisas que também eu passo dentro do meu curso. Eu estava lendo como é que falou. E dentro do meu curso eu também passo muito mais coisas sobre isso, mais esmiuçado, Detalhado. que a gente pode falar, detalhado. Precisa. E a gente precisa detalhar, sim. A gente precisa. Por que a gente precisa? Porque nós estamos trabalhando com duas vidas. Gente, se estão gostando do conteúdo, bota o dedo no coração aqui, que eu quero coração, tá? Então, assim, recebi a paciente, ela pergunta a primeira coisa, já fez a primeira consulta, já teve o pré-natal, primeira consulta do pré-natal? Sim, o médico liberou. Pegou a prescrição, foi lá, tá, grampeou na ficha dela. Faz uma anamnese precisa. O que é uma anamnese? Para quem que é educador físico, talvez não use esse termo. Faz uma avaliação. Mas, gente, uma avaliação íntegra, uma avaliação full. Por que eu tô falando de avaliação? Específica, né, Manu? Por que eu tô falando de uma avaliação full? Porque, por exemplo, uma gestante que tem uma retificação de lombar, por exemplo, pode ser que ela perde o equilíbrio. Porque o centro da gravidade dela, quanto maior a curva, vai aumentar a curvatura da lordose lombar, por causa do centro de gravidade dela não vai ser mais o mesmo. Só que ela se vai é ter retificada essa coluna... de coxa femoral para aumentar a bacia, para caber o bebê. Que a gente trabalha também os exercícios de contranutação e nutação mais para o final do terceiro trimestre, são coisas que a gente precisa, então, ter todos esses conhecimentos. Então, fizemos a avaliação, coletamos os dados, e uma das coisas que eu falo muito também, gente, a gente precisa saber qual a profissão da nossa mamãe. Tem gente que atende e não dá conta, que a mamãe que por exemplo, trabalha num banco, tá? Ela tá o dia inteiro sentada. Aí a mamãe chega, o que a gente faz? Bota ela deitada, fazer leg circle. Oi? Não, tem que botar essa mamãe ativa, caminhar. Ou vou pegar uma mamãe que é segurança, por exemplo, que tá o dia inteiro de pé caminhando. Tem coisa melhor de botar ela deitada e passar um leg circle com todos os cuidados, tá? Não tô falando de veia cava e artéria aorta ainda não, tá? Então, assim, por isso que é importante nós fazer essas coletas de dados, para daí nós começar, então, a passar o exercício indicado para cada trimestre gestacional. Então, por exemplo... Manu, deixa eu fazer uma observação. Gente, eu tenho que parar ela, porque essa mulher ela vai toda a vida com informação. Ela vai. Eu amo, mas eu vou parando e vou perguntando. Até porque o pessoal está falando aí. Uma coisa que eu vou fazer uma observação, que a gente sempre faz. Avaliação específica. Nós precisamos ser generalistas, né? A gente tem que pensar num corpo como um todo, na pessoa como um ser biopsicossocial, né, Manu? E energético. Não é mais biopsicossocial. E espiritual e energético, né? E cheio de crenças, a gente vê o quanto as crenças têm a ver com a questão da dor, com a questão de tudo, não vamos entrar nesse meio. Mas a avaliação, além de ser global, ela tem que chegar um momento que parte para a especificidade. Você não vai usar um trabalho uma anamnese de ortopedia para avaliar uma grávida. Eu vejo que nas clínicas, Manu, é tudo uma avaliação só.
entendeu? É, E eu acho isso um erro muito sério, muito sério. A gente tem que ter um pouquinho de trabalho e tem que ter as avaliações específicas e se especializar, né, Manu? Não dá para saber tudo de tudo, né? Então eu posso exatamente. atender uma grávida, mas se o negócio apertar, se o negócio ficar mais difícil, eu ter alguém que eu possa recorrer, uma Manu da vida, para falar, Manu, e aí, quando acontece isso e quando acontece aquilo? E a gente trocar, né? Sim. Mas a gente E a gente precisa tem que ser partir para uma humilde também, especificidade né? também. A Sempre, especificidade sempre. eu acho que é aonde que a gente se torna não só diferencial, mas real. Talvez seria a palavra. Real. Autêntico, Porque né? É onde tem tu fala, autenticidade. dá até outra live pra gente falar isso, quando a questão da espiritualidade, enfim, das crenças limitantes. Lina, tem mulheres que têm parto natural, parto vaginal, e nunca olharam a vulva. Elas acham que a vagina é a vulva. Gente, eu tô falando de a cada 10 mulheres, 7,2 não sabem o que é vulva. E talvez elas responderam no questionário que elas sabiam por vergonha. Então, assim, Sim, com certeza, com e certeza. isso, gente, eu falo assim, ó, esse aqui é meu chuchu, tá? Deixa eu não tô com a minha grávida aqui, mas eu tenho esse bonequinho aqui. Tipo assim, de Você mostrar. tá com a sua perereca aí de pelúcia? Eu não sei onde é que eu guardei, deve estar em algum lugar. Então, a minha vulvina, em algum lugar do AP, tá? Não sei. Mas na próxima eu mostro pra vocês. De mostrar detalhadamente. Então, isso até na avaliação, a gente. E outra, na avaliação, elas falam, não, eu não tenho isso, não tenho incontinência urinária, não perco urina nunca. Aí na segunda aula, que quando eu tuço, ou quando eu vou me Não agachar, sabem eu o que é perco incontinência. Você tem urina. incontinência? Não sabe o que que é. Não sabem. E Você essa tem que falar, pergunta é bem você fácil. tosse e sai xixi? Você ri e sai Hum. xixi? Sabe que, por Né? exemplo, Você pula. exatamente, hemorroida. Tem muita gente que tem hemorroida e não fala, tem vergonha de falar que tem hemorroida, sabe? E é uma das coisas que tá no nosso cotidiano. Gente, lacra no coração que eu quero 3 dígitos nessa live, tá? Porque a live tá boa. Então, voltando aqui vocês vão apertando o coração e eu vou passando conteúdo. Nós recebemos a grávidas, passamos por uma avaliação full time, full tudo. Eu falo Power Femme Full, que é o nome da minha avaliação. A gente tem que saber o que a gente precisa passar em cada trimestre gestacional. Então, vamos lá. Por exemplo, o primeiro trimestre gestacional, que é do primeiro dia até o 12º dia de gestação, 12ª semana de gestação, o que a gente vai receber? A gente vai receber a grávida. O que é interessante? Por exemplo, eu tô com desconforto no piriforme. Tudo bem, pode passar um exercício que faz, então, a liberação dessa região do piriforme. Quadrado lombar, é bom a gente já ver se é tenso ou se não é tenso essa região. Podemos liberar também pessoas. Face a tórax lombar. Chega lá no final, sabe o que eu fico pensando? Preparação para o parto. E se nós pensar em cadeias, tu sabe mais que eu ainda, se a gente dá uma puxada de Gudeli, a Maria, que é especialista em cadeias, a face tóraco-lombar, ela tem conexão direto com o glúteo, com o trocânter. E eu vou querer uma abertura pélvica. Glúteo, membro inferior, glúteo contralateral e membro inferior. E membro inferior. Se nós aqui pegar o bonequinho e fazer a cadeia cruzada, e aí daí a gente fica onde? No quadril, achando que um movimentinho de contração e tração vai aliviar. E a tensão tá em outro lugar. E daí ela não consegue, ela sente dor, ela não consegue fazer os exercícios. Então, lá no primeiro trimestre, a gente já pode começar a gente deve começar a ensinar ela, então, quais partes que são essa do corpo dela, podemos fazer, então, a liberação da face tóraco-lombar, deixar ela mais solta também. Eu amo trabalhar em forma de 3D. Vamos falar o seguinte, amores. Vamos falar aqui em face. Não existe liberação. 101! A gente vai sortear. Depois a gente vai fazer o presente que você vai dar. Olha só, gente. Vamos falar uma coisinha aqui. Nada de liberação, tá? Existe falar liberação para o paciente, é fofo, ele entende o que é liberação, tá? Mas seria uma remodelação, mano. Remodelação da matriz, remodelação da face. Pelos exercícios, tá, gente? Que aí fica bonito quando você fala assim, todo mundo vai achar.
ela sabe o que ela tá falando. Não, essa palavra remodelação, vou até anotar aqui no meu caderninho. Remodelação. Essa palavra remodelação fica até mais fácil de nós apresentar para o nosso paciente. Imagina que tá assim. Normalmente é tudo embaralhado. Você vai trabalhando. E a gente vai trabalhando. E vai remodelando. Remodelando, né? Eu acho que essa é até para o paciente também entender mais isso. Então, no primeiro trimestre, a gente tem que passar o quê? Exercícios de força, gente. Grávida, não ficam passando aqueles exercícios de alongamento. Olha só que legal, a gente não imagina isso, né? Porque grávida... Gente, pra que a gente ficar... Manu, mas ela é super encurtada, não consegue botar o tênis. Tá, concordo. Então, tu vai no movimento específico lá e alonga, por exemplo, os isquios tibiais. Mas ela tá sob um efeito de um hormônio, que é o hormônio relaxina, que a Lina já falou pra nós, que deixa as articulações dela mais frouxas. E deixando as articulações dela mais frouxas, a gente precisa o quê? Dar a ela mobilidade. E mobilidade não é exercícios de alongamento, que às vezes quando a gente confunde um pouquinho, por isso que a gente precisa ser específico. Então, no primeiro trimestre, eu orientaria tônus, força. Se tem muito encurtamento e seja objetivo específico. Trabalha a mobilidade. E estabilidade, né? E estabilidade. Já no segundo trimestre, o bebê ele não tá mais pélvico, né? O bebê ele já tá, então, da 13ª semana à 26ª semana. Nesses movimentos, a gente segue com o quê? Com exercícios de estabilização, exercícios de força, introduzimos já as mobilizações pélvicas, e tem que ter um cuidado com a questão do cisalhamento, com exercícios unilaterais, para não gerar o quê? Uma osteite púbica. Porque o que acontece? Eu quero passar uma cadeira, aquela de abrir e fechar, sabe? Aquelas cadeiras que fica adutora, sabe? Tá, vou passar. Qual que é o objetivo? O objetivo é justamente para esse músculo. Porque, gente, isso não vai fortalecer músculo. Não, fortalecer músculo do assoalho pélvico, eu escuto isso. A Val tá aqui, a Val é especialista da saúde da mulher, e uma coisa que eu sempre falo, que os músculos do assoalho pélvico, eles são isolados, gente. Por exemplo, aqui tá, então, a nossa bacia, bem antiga, né? Fala a idade. Tá aqui a nossa pelve. E aqui tá os músculos do assoalho pélvico, tá? Então, a gente precisa o quê? Dar exercícios específicos para os músculos do assoalho pélvico. Não é uma cadeira adutora. São músculos profundos, não é? São músculos profundos. Tem os músculos superficiais. Você trabalha de forma diferente. Mas os profundos que fazem o nosso diafragma pélvico, né? Então, a gente precisa, então, ter helicoxígeno, isquiocoxígeno e bubocoxígeno. A gente precisa, então, ter congruência e objetividade e especificidade no exercício que a gente for passar para a nossa mamãe. E é muito importante nós, sim, trabalhar com as gestantes com exercícios dos músculos do assoalho pélvico. Só que, gente, sejam humildes. Se vocês não sabem, convidam, chamam alguém para trabalhar junto com vocês. Essa troca é muito importante, né? A gente precisa ter essa humildade. Já no terceiro trimestre de gestação, o que a gente vai dar mais intensidade, tá? Que é da 27ª semana de gravidez até 40 semanas, podendo chegar a 41 semanas. Para quem não sabe, gente, não é 9 meses que o bebê nasce, é quase 10 meses mesmo, porque a gente conta por lua. Por exemplo, a mulher mingua, a mulher ela fica cheia, o nosso ciclo menstrual. Se você vai tirando foto, você vê isso da mulher. Você vê momentos que ela tá inchada, você vê momentos que ela tá seca, você vai acompanhando. Exatamente. Então, na 27ª semana, a 32ª semana, a gente passa os exercícios de tonicidade, de força, a gente segue passando. Mas aí a gente dá o boom na 35ª semana, o boom que eu digo de mobilização, que é onde que não contrai mais nada e que a gente tem que, então, deixar ela relaxar. Que daí inicia, então, o preparo final do parto. Uma das coisas que eu não falei, que também é importante no primeiro e no segundo trimestre, e que é muito importante no terceiro trimestre, por mais que as gestantes, às vezes, só chegam no terceiro trimestre de gestação. Padrão respiratório, tá? Nem fala. Padrão Respiração. Respiração.
A respiração é tudo, gente. A gente sabe que o nosso diafragma, ele é o carro-chefe, sim, do nosso tronco, da nossa cabeça, da nossa, enfim, de tudo, do contexto corporal. E os padrões respiratórios, o que acontece com a grávida? Ela fica com uma respiração mais apical. E o diafragma, ele sobe até 4 centímetros, porque lá com 36 semanas, que é onde que o bebezinho tá lá em cima, Ele sabe? precisa de espaço, né? Ele precisa de espaço, então a respiração fica mais curta. Então, ensinar a gestante a respirar, porque ela vai precisar utilizar essa respiração independente do tipo de parto que ela optar. Independente se for E cesariana... desativar, né? Eu não digo desativar, reequilibrar essa musculatura, né? mas Reequilibrar. é que eu acho que talvez, Maria, eu acho que para leigos, assim, eu acho que essa tua primeira... Se tua primeira, qual foi a primeira palavra que tu disse? Desativar os músculos acessórios. Eu não gosto muito dessa palavra desativar, porque você tá matando a pessoa, né? Parece que ele não funciona. Então, reorganizar, né? Reorganizar essa tensão, porque vai tudo realmente para cima, né? Acessório, escalenos, trapézio, ombro. A pessoa respira com ombro. Tem até clavícula se mexendo aqui. E você vê que a pessoa fica inchada, até mesmo por causa dessa dificuldade da mobilização diafragmática, porque o diafragma ele tem uma importância, né, Manu, muito grande na drenagem linfática, né? E como você tem... Se eu for falar de diafragma, a gente faz uma live aqui. O Marlon já fez uma live de diafragma, eu já fiz uma, então não, a gente vai... diafragma enfim, mas é que tá, Maria. O diafragma, em qualquer patologia a gente vai falar, entendeu? Ou em qualquer, enfim... Fisiologia, isso, obrigada. Fisiologia, né? Qualquer um vai falar. E outra coisa, Maria, que até uma pergunta rolou, que é a questão das gestantes tardia, tá? Me perguntaram assim, Manu, e as gestantes tardia? Tem contraindicação de fazer atividade física? Fala o que é gestante tardia. Gente, assim, ó, a partir acreditem se quiser, né? Eu me sinto muito jovem, tanto é que eu faço suquinha, parece que eu tenho 12 anos, tá? Mas eu vou continuar moleca assim. Mas a partir dos 35 anos de idade, a gente já começa a envelhecer, tá? Os nossos óvulos já começam a envelhecer. E cada mês que a gente menstrua, a gente perde de 900 a 1.000 óvulos, tá? É um absurdo que a gente perde de óvulos. E com 35 anos, 36 anos, a gente tem uma diminuição, então, na nossa fertilidade. O que acontece? Tem mulheres, tá? Que estão deixando para ter filhos mais tarde. Cada vez mais, né, Manu? Cada vez mais, a partir dos 40 anos, por exemplo. E tem gente... depois dos 40, com 50 anos. Então, isso já é uma gestação tardia. Então, o que os artigos mostram, o que eles falam sobre isso? Até tem aqui um artigo de Magalhães que ele fala isso, que o maior risco do desenvolvimento de patologias como hipertensão, diabetes, ou de alguma doença, por exemplo, uma pré-existente, pode ser que a mulher ela tenha e é desconhecida, ela não conhece que ela tem. Então, pode ser que fica com uma gravidez de risco. Aí o cuidado é redobrado, aí pode ser que ela fica sedenta, ela não pode praticar atividade física. Então, pode ser que tem causas não obstétricas e causas obstétricas que ela, então, vai ter que, por exemplo, uma placenta prévia, um descolamento de placenta, enfim, pode ser que, então, ela não pode fazer atividade física. Aí, nesses casos, assim, que é a questão da gestação tardia. Não, então, assim, tá, mas Manu, eu recebi uma gestante. Mesma coisa, pega o laudo médico, pega a liberação médica e daí tu pode, então, começar a atividade física com a gestante assim que o médico liberar. Mas tem essa questão da gestante tardia, da gestação tardia, que pode ser que ela tenha, então, alguma doença pré-existente na qual que a mulher, então, ela não tem esse conhecimento. E a mamãe ganhou o bebê. E daí ganhou o bebê, e daí tem a questão eu nem vou entrar em frequência cardíaca aqui, porque senão a gente vai se aprofundar e eu quero falar um pouquinho de pós-parto. Tem a mamãe ganhou o bebê e tem muita gente que me pergunta assim, tá, Manu, e agora? Quando que ela pode voltar? Quando que ela não pode voltar? O que eu faço com a minha mamãe? Nós precisamos, primeiro, avaliar a gestante e pedir
também uma liberação do médico. Porque, por exemplo, uma cesariana que faz toda sutura, tem umas até que, em Juiz de Fora, que uma menina disse que eles vão rasgando os tecidos, a cicatrização ela é de dentro para fora. Talvez tá bem bonitinho aquela linha, aquele tecido ali, tá bonitinho. Aí tu vai fazer a avaliação, pode ser até uma cicatriz tóxica, pode ser que ela sente dor na hora de levantar de ladinho mesmo, que é que a gente recomenda sempre nas nossas aulas, tanto na gestação quanto na fase do pós-parto. Então é muito importante nós esperar, então, a liberação do médico. Mas tem 3 classificações que a gente pode falar que é o puerpério. Tem o puerpério imediato, que é de 12 horas após o parto até 10 dias, que é interessante nós o quê? Fazer o trabalho dos músculos do assoalho pélvico, ver se ela consegue fazer o controle, se ela tem coordenação, desculpa, se ela consegue fazer as contrações. E pedir para ela fazer o quê? Uma ativação abdominal. A gente já ensina também a ver a respiração dela. Eu fazia isso dentro do Guilherme Álvaro, que é um hospital Só uma coisa, aqui. Manu, olha só, ativação abdominal não é abdominal. Não, gente, ativação Tá vendo, abdominal gente? é Tô 2 falando durex. aqui porque as pessoas muitas vezes perguntam, porque tem que fortalecer o abdômen. Eu vou fortalecer Não. fazendo Ó, abdominal. isso aqui é uma ativação abdominal, ó. Tô ativando o abdômen. Agora, peraí. Não é aquele abdômen que a gente retifica a coluna. A ativação é Ativar, crescer. tá Imagina vendo, gente? É que a diferente. gente tem durex aqui e um durex aqui. E isso aqui é o quê? Crescimento axial. É isso que é uma Detalhe, gente, ativação. você não tá aumentando a pia aí. Você com ativação Exatamente. abdominal, você não aumenta a pressão intraabdominal. Então a maioria, né, Manu? Até mesmo quem quer fazer método abdominal hipopressivo, começa Exatamente. a contrair, você tá aumentando a pressão intraabdominal. Você tá Porque até fazendo um mal pro bebê. Sim, né? sim. Para o bebê e para a mamãe, enfim, para a puérpera, enfim, para todo Pra saúde. tanto na gestante quanto para a mulher. Enfim, dá até para quem tem uma hérnia, por exemplo. Porque o que é ativação? É o crescimento axial, é postura. É postura. Os músculos do abdômen são músculos expiratórios. E a gente precisa, quando a gente respira, a gente vai ativar o abdômen. Então a gente precisa. Se você muda a postura, Manu, né? Só de você jogar o corpo para frente, você já está fazendo uma ativação abdominal, gente. Tenta fazer aí. Fica de pé, joga o corpo para frente e sente o abdômen. A gente já uma sente. Forma, né, bacana de você mostrar como é uma ativação abdominal, né? Exatamente, sim. Por exemplo, assim, porque eu tenho que deixar a minha aluna fazendo um crush. Oi? Eu nem uso mais. Tipo, raramente eu uso um crush porque tem os exercícios do Pilates. Mas eu prefiro um exercício contra-resistido. Eu preciso até mesmo esse em pé, na parede. Oi, Renato, um beijo. Renato, meu amigo. E então, assim, no pós-parto imediato, de 12 horas pós-parto imediato, 12 horas após o parto, até 10 dias. Depois a gente tem o pós-parto tardio. O que é o pós-parto tardio? É 10 dias até 6 semanas. Nesse período, é interessante nós refazer a avaliação, uma avaliação de pós-parto. A gente já pode entrar, então, com uma avaliação de ativação do abdômen, a avaliação de diástase, que é quando elas começam a se sentir desconfortáveis. Outra live, até a Val fez uma live falando da questão do uso da cinta, que também porque também tem grávidas, porque assim, o uso da cinta, por exemplo, eu não sei te responder se é certo ou errado, porque gente, a cinta, ela vai estar fazendo o quê? O trabalho dos músculos, só que aquele dia ela precisou usar porque ela estava muito desconfortável para ir no médico. Sim, assim. Beleza. Então, assim, a gente não existe nessa questão, gente, a gente precisa saber com quem que nós estamos passando e quais são as orientações. O fisioterapeuta tem que ter essa noção também de controle. Olha, você vai usar 2 horas por dia, você vai usar 3 horas por dia, agora você vai começar a diminuir para 1, né? Essa retirada da cinta. Né? Isso. A minha irmã que teve 2 partos naturais, nenhuma ela usou cinta. E ela se sentiu super confortável. Agora eu tive uma outra aluna que ela disse, Manu, tá tudo bagunçado, parece que tem um alien na minha barriga. E o que eu faço, sabe? Então, assim, isso é muito particular de cada mamãe. Depois desse período,
Tem a questão que a gente já começa então com os treinamentos de resistência, lembrando que ela ainda está sobre os efeitos dos hormônios, as articulações dela ainda estão mais frouxas, nada de grande amplitude, pelo amor de Deus. Eu chego lá e a mulher tá arregaçada, abrindo a perna no reformer, que é isso? Pra quê? Sabe? Então, assim, objetividade, especificidade, pra que isso? Então, tem que saber Sempre montar perguntar. estratégias para a nossa puérpera, tá? Pra quem não sabe, o puérpera é pós-parto. Depois a gente tem... Obrigada, gente. Coração, 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 coração. Depois, a gente tem, então, a fase do pós-parto remoto, que é onde que as mamães, elas já retornam, então, elas já estão retornando a trabalhar, já venceu a licença maternidade, a sogra já saiu de casa, graças a Deus. E daí, nesse momento, precisa devolver para ela o quê? Força, tonicidade, a gente precisa descongelar as musculaturas que estavam congeladas. A vida da mulher não é a mesma. Nasce uma mãe quando nasce um filho. E uma das frases que eu uso muito no Power Femme, Maria, que o pós-parto se inicia antes de engravidar. Por que eu tô falando isso? Sim, com certeza. Porque o que acontece? As mulheres, elas têm que se preparar para o período. E é um período transformador da vida delas. É o sono Se lá, mais pudesse mesmo. ser assim, né? Isso que eu ia falar, se pudesse ser assim, já começar a se preparar um ano antes, com atividade física. Até as mulheres mais velhas, né? As mulheres que têm mais risco, se preparar mais. Ela vai se preparando e conforme ela for se preparando, é muito engraçado, porque ela vai... Aquela anamnese sensorial na fase do pós-parto, que a gente pega elas vão se redescobrindo. Sabe por quê? Porque sempre tenho uma mãe que cola uma foto. Gente, mãe, cola uma foto do tempo da Aurelie Peixoto e na geladeira ela quer esse corpo quando eu tinha 16 anos e só comia alface e tomate. Eu falo pra ela, esquece, essa fulaninha aqui não existe mais. Essa fulaninha aqui, ela é uma mãe, essa fulaninha ela é uma esposa, essa fulaninha ela tem um trabalho, ela é empreendedora, ela tem que fazer que o dia de 24 horas tem que ter 36 horas. Essa mamãe aqui, E vai ser linda sim. Vai ser a melhor forma dela ser ela. Exatamente. Então a gente vai o quê? Trabalhar com ela na primeira fase, então a gente vai respeitar ela, escutar as limitações que ela tem e anotar todas essas observações e também falar para ela, perguntar para ela, como que tá a tua vida? É um caos. Porque o que acontece? Tem a questão que o cortisol também está alto. E daí entra de uma coisa bem importante que a gente fala o hormônio do estresse. Que é a questão, porque a dopamina inibe a prolactina. Gente, o fato não é só esse, porque o cortisol também pode ser que auxilia junto. Mas é tipo assim, é algo absurdo, não vai ser um pilates que vai inibir a prolactina, não é isso, não é? É uma coisa, nós estamos falando de algo com muita intensidade. Até eu estava escutando uma aula do Paulo Gentil que ele usa, os artigos que ele pega, que ele usa a frequência cardíaca, 90% da frequência cardíaca para gestantes. Eu, pela minha prática clínica, eu utilizo 70% da submáxima. Por que eu uso 70% da submáxima quando eu vou atender gestante? Porque a gestante é uma bomba relógio. Eu não sei como é que ela tá. Então, assim, me fizeram outra pergunta. É a questão da saturação. Por que a gestante não pode saturar 92? Primeiro, porque se ela saturar 92, Maria, você pode falar mais ainda por mim, ela vai estar fazendo compensações em outros órgãos dela e ela vai fazer exercícios em apneia também. E grávida, em hipótese alguma, pode fazer apneia. E gestante e puérperas, por exemplo, a gente tem os movimentos dos hipopressivos. Se o cortisol está muito alto, a gente vai estar mexendo com o quê? Sistema simpático dela. Pode ser que dá mais ainda uma bugada. Então é bom nós preparar esse corpo, nós ensinar ela com calma. Para quê? Para potencializar os treinamentos e a gente vai então criando essas novas conexões, fazendo essas novas transmissões de neurônios, axônios e neurotransmissores que ela está criando ali e nesse novo contexto de vida dela.
Eu tenho mais coisa pra falar, Maria, mas eu sei que a gente tem 5 Olha minutos. Eu só, quero saber se a falta pessoa 5 tem minutos. pergunta. Pelo que vocês estão vendo, eu vou me vingar esse fim de semana, porque esse final de semana eu vou dormir com a Manu e eu vou ficar até 3h30 da manhã perguntando pra ela coisas de mulher grávida, hipóxia em grávida, que a apneia em grávida. Eu vou, gente, minha vingança semana que vem eu conto pra vocês como vai ser Vá, minha Maria! vingança. Eu quero saber se tem perguntas. Olha só, a Se gente tem. falta 5 minutos, Manu, nós chegamos a 3 dígitos. Ai, que linda! Que E aí, linda! olha só, a Manu, ela eu- preparou para vocês um e-book, gente, tá? Só que a questão é o seguinte, olha só, um e-book Eu vou botar meu muito telefone show. aqui. Tu fixa Ela vai daí. mandar o telefone dela, tá? 13. Peraí que deixa eu E digitar aqui. Fixa vamos meu pedir para telefone. vocês para ganhar o e-book, tá? Como é que faz, Manu, para ganhar o e-book? Peraí que Segue eu a tô... gente. Calma que eu... 99119 Coloca o 41 prefixo. 47. 47. Gente, eu vou... 99119 41 47, Manoele. Eu já botei errado aqui. Ó, tem que dar um print, tá? Dar um print meu e da Maria, e daí vocês marcam, porque eu preparei tá um chuchu, gente. Eu botei até exercícios, tudo isso que eu tô falando da live, eu preparei um e-book pra vocês. Fixa aí no comentário, Maria. Tô fixando, Isso, pronto. tá. E eu mando pra vocês, tá? Mas, ou me mandam, marca um print, que daí eu marco. Pera, ô agitada, ô mulher agitada, calma, respira. Gente, olha só. Printa, gente. Ai, Segue a print! gente. Print! Ai, Tá? então tem que desativar, porque tá a minha cara, Maria. Falta Que é essa plástica nesse cara? rosto, eu sei. Tá Essa com os cara é linda. comentários. Tá com Deixa, os comentários. fica assim pro ladinho, que eu não sei fazer sim. isso assim. Isso! E aí, gente, segue a gente e fala lá no Fly Eu Quero, o e-book. Isso. Tá? Eu quero o Porque e-book. aí fica que daí a mais gente fácil pra gente mandar pra vocês. Então, olha só, printa, Isso. coloca o nome da gente lá no history, segue a gente e coloca lá embaixo no Fly Eu Quero o e-book. Tá bom? Isso. Tinha E, muito gente, mais pra falar. Eu queria falar de Tem muito. diástase com você, em homenagem ao Flávio. O Flávio tá lá em ele tá no Morro eu São amo falar. Paulo. E ele Ai, queria de nós muito falar de saber sobre integridade. diástase. A próxima Gente, mas vez é que a não gente dá vai tempo. falar. Eu amo falar de... Ó, o negócio é o seguinte, eu vou estar no Rio de Janeiro esse final de semana. Eu tenho ainda Isso. 2 vagas, tá? 2 vagas. As vagas são limitadas por causa da situação da pandemia. Então, Rio de Janeiro, tenho 2 vagas, tá? Gente, não é porque eu montei o curso, é porque o curso é top das galáxias, tá? Não, é porque eu montei também, tá? Porque eu E é entendo mesmo, do eu que tô eu tô indo, falando. gente. Vocês vão estar com as 2 lá no Rio de Janeiro. Nós vamos estar com as 2. E depois do Rio de Janeiro, eu vou estar em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Depois eu vou estar em São Paulo. Rio de Janeiro vai ser na Barra, Beta. Na Barra. Copacabana. Não, Copacabana. É que eu olhei Copacabana, Beta. gente. A Manu tá perdida. Copacabana. Mas e quando eu não sou perdida? E... É Copacabana, no estúdio da Carla. Da Carlinha, tá? Então, Beta, me manda um eu quero, que eu também mando o e-book, eu mando também as informações para o Rio de Janeiro. E a gente tá com desconto super especial por causa de toda essa situação que a gente tá vivendo, com os preços. E, gente, vocês tiram em 2 pacientes, vocês tiram o valor do curso, do investimento. Investimento, né? E daí, depois eu vou estar em São Paulo, no 3º final de semana. E depois, no 4º final de semana, eu vou estar em Campinas, tá? Vou estar bastante em São Paulo. Depois vai ser Juiz de Fora, Belo Horizonte, vai ter outras... Olha, muito legal que o Marco falou assim, não é só para profissional mulher, exatamente. O homem tem que saber tratar a mulher. A maior parte ainda dos estúdios, né, de público ainda é mulher. Então, os homens têm que saber tratar. Sim, tá? E o homem também nasceu de uma mulher. Isso é muito esclarecedor, gente, para entender todo o contexto que vai se relacionar, no contexto que a pessoa vai se relacionar com a mulher, enfim, se for hétero. Manu, enfim, olha só, eu vou querer outra live com você, pode? Da outra vez a gente fez 2 horas de live, gente. Tá, pode.
Vou deixar de ficar com a Guiguinha. Ó, quem quiser, eu vou estar publicando. Eu vou terminar essa live e vou publicar aqui Oi, as Leandro, datas. olha aí, Tá? Leandro. Aí. Oi, Lê! Nós temos segundos. Vai entrar a contagem regressiva, Maria. Tá, gente? Foto, segue a Foto, gente e fala eu segue, quero. nos marca e bota eu quero e-book que eu mando pra vocês. Maria, Obrigada, Manu, gratidão obrigada, pelo teu convite. gente. Rio de Janeiro, tô chegando! Um beijo, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Gratidão Tchau, Manu. imensa. Boas vibrações pra todo mundo.